Inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque aquilo que vais ouvir agora pode mudar a forma como olhas para o FC Clube do Porto. O que se passou em Vila do Conde não foi apenas uma vitória clara. Não foi apenas um 3-0 frio no marcador. Foi um aviso, foi um sinal, foi uma demonstração de força que deixou muitos a pensar. Estará este FC Porto finalmente a entrar no ritmo de dragão dominador que todos os adeptos exigem? O jogo frente ao Rio Ave parecia, no papel, mais um teste ao início de percurso de Francesco Farioli. A verdade é que acabou por se transformar num recital de bola parada, intensidade e talento individual que surpreendeu até os mais céticos. Logo na primeira parte, 2 cantos estudados, 2 golpes certeiros, 2 golos que colocaram os vilacondenses contra a parede. Pablo Rosário, discreto mas cada vez mais indispensável, abriu o marcador e fez estremecer as bancadas. Pouco depois, foi Samu a confirmar aquilo que muitos já comentavam nos corredores do Dragão. O miúdo está a crescer jogo após jogo e começa a mostrar-se como um verdadeiro desequilibrador. E se alguém ainda tinha dúvidas sobre quem seria a figura da noite, bastou esperar pela segunda parte. Gabri Veiga, esse espanhol que parece ter nascido para jogar de azul e branco, selou o resultado com uma finalização de classe a coroar uma exibição que roçou o nível europeu. Assistências, qualidade técnica, visão de jogo, presença nos momentos decisivos, tudo aquilo que os portistas sonham ver num médio moderno. Mas a vitória não foi apenas resultado de talento individual. Houve um detalhe que saltou à vista e que poucos comentaram: a preparação estratégica. As bolas paradas foram ensaiadas ao detalhe. A movimentação dos jogadores foi calculada ao milímetro e o Rio Ave nunca conseguiu encontrar resposta. Isso não acontece por acaso. Isso é trabalho de bastidores. Isso é sinal de que Farioli está a implementar ideias novas, rotinas diferentes e um estilo que pode devolver ao FC Porto a capacidade de surpreender qualquer adversário. Houve ainda momentos que fizeram os adeptos sonhar mais alto. Bolas nos postes, combinações rápidas, jogadas que mostraram um Porto intenso, controlador e ao mesmo tempo letal. Não foi apenas um triunfo fora de casa. Foi uma afirmação clara de que esta equipa pode jogar com autoridade, pode mandar no jogo, pode impor respeito. O Rio Ave tentou reagir, mas nunca conseguiu entrar verdadeiramente na discussão. E é aqui que surge a grande questão que paira sobre o Dragão. Será que esta exibição é apenas um episódio isolado ou será que estamos a assistir ao início de uma tendência? Porque se este for o Porto que se vai apresentar nos próximos meses, então preparem-se. Benfica e Sporting terão de lidar com um adversário feroz, preparado para lutar até ao fim por todos os títulos. A forma como Farioli mexeu nas peças também não passou despercebida. Rosário improvisado na lateral, mas sempre a aparecer por dentro, a dar consistência. Pepe a agitar o jogo com dribles curtos e velocidade, sempre pronto a desequilibrar. Samu a mostrar instinto goleador e confiança crescente. Cada detalhe parece pensado para dar à equipa um equilíbrio que há muito não se via. O triunfo em Vila do Conde foi mais do que 3 pontos. Foi uma mensagem. Foi um Porto que soube ser dominador e intenso, mas sem perder a cabeça. Um Porto que soube matar o jogo cedo e depois gerir com inteligência. E foi, acima de tudo, um Porto que deixou no ar a sensação clara. Quando esta máquina começar a carburar por completo, poucos conseguirão pravá-la. Se a vitória sobre o Rio Ave foi um aviso dentro de campo, aquilo que se está a passar nos bastidores do Dragão é muito mais do que um simples rumor de mercado. Estamos a falar de uma movimentação que pode reconfigurar por completo a forma como o FC Porto se apresenta, tanto em Portugal como na Europa. E o nome que está no centro desta tempestade é Rodrigo Garro. O médio argentino, atualmente no Corinthians, tornou-se num verdadeiro objeto de desejo para André Vilas-Boas e para a estrutura portista. Fontes próximas do processo garantem que a direção azul e branca já está a preparar terreno para uma investida que pode ser vista como arriscada, mas também como visionária. Garro é visto como a peça que falta ao sistema de Francesco Farioli. Criatividade no último terço, intensidade constante e capacidade para ditar o ritmo do jogo quando tudo parece perdido.
E aqui está o detalhe que torna esta história ainda mais intrigante. O Corinthians não quer, de forma alguma, vender o jogador para clubes da América do Sul. O Boca Juniors, presidido por Juan Román Riquelme, insiste em contar com Garro, mas o clube paulista resiste. O plano é simples. Se Garro sair, será para a Europa. E isso coloca o FC Porto numa posição privilegiada, talvez até irrepetível. Segundo apuramos, o jogador já comunicou ao seu círculo mais próximo que vê o Dragão como a porta ideal para o salto europeu. Não é apenas o peso histórico do clube, não é apenas a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. É também o facto do FC Porto ter construído uma reputação sólida como trampolim para talentos sul-americanos que depois se afirmam nos grandes palcos. Casos recentes reforçam essa ideia e Garro está convencido de que pode ser o próximo a trilhar esse caminho. Mas a questão não é apenas desportiva. Este movimento tem uma dimensão política e financeira que poucos ousam discutir em público. Vilas Boas sabe que o FC Porto vive numa corda bamba em termos de equilíbrio económico. A tradição tem sido vender primeiro para só depois comprar. No entanto, desta vez, a ordem pode ser invertida. O presidente estará disposto a avançar forte por Garro, mesmo sem garantir uma grande saída imediata. Isto significa um risco assumido que pode ser visto como um golpe de gênio ou como uma jogada temerária. E é precisamente aqui que os bastidores começam a aquecer. Há dirigentes que apoiam a decisão, acreditando que Garro é o talento capaz de mudar o rumo do Porto já nesta época, mas há também quem questiona a aposta, quem a veja como um risco demasiado elevado para um jogador que, por muito promissor que seja, ainda não está consolidado entre a elite. Esta divergência cria tensão e alimenta conversas privadas que dificilmente chegarão ao público de forma clara. Dentro do balneário, a expectativa também é grande. Alguns jogadores sabem que a chegada de Garro pode significar menos minutos em campo, outros veem a possível contratação como uma forma de elevar o nível competitivo de toda a equipa. O certo é que, caso se confirme, a chegada do argentino obrigará Farioli a redesenhar hierarquias e a gerir egos num plantel que já começa a ganhar forma. Do outro lado, Riquelme e o Boca Juniors continuam a tentar o impossível. Há quem diga que telefonemas foram feitos diretamente a Garro, apelando ao coração argentino e à tradição da bomboneira. Mas, de acordo com informações de bastidores, o médio mantém-se firme. O próximo passo tem que ser a Europa. E nesse cenário, o FC Porto surge como a escolha natural. Estamos, portanto, perante um momento que pode marcar a presidência de Vilas Boas. Se conseguir concretizar esta jogada, envia uma mensagem clara a todos. O Porto voltou a ser ambicioso, voltou a ser ousado e voltou a pensar em grande. Mas se falhar, ou se o investimento não se traduzir em resultados, então as críticas internas podem transformar-se num problema sério para a estabilidade da direção. O dossiê Rodrigo Garro não é apenas uma transferência. É um teste de liderança, é uma prova de visão estratégica e é, sobretudo, um reflexo do que o FC Porto quer ser nos próximos anos. Os próximos dias podem trazer respostas, mas até lá resta a cada portista refletir. Este é o salto que precisamos ou é um risco que pode sair caro? E tu, acreditas que Garro pode ser o maestro que falta ao meio-campo do Porto? Ou achas que é um risco demasiado elevado para um clube que tem de gerir cada movimento com pinças? Deixa a tua opinião nos comentários, inscreve-te no canal e ativa as notificações, porque aquilo que está para vir pode ser decisivo para o futuro do Dragão.